Fala, gente, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar do zero, passo a passo, como entrar no Google Planilhas, tá? Se você está aqui, você já sabe, já quer entrar no Google Planilhas, você já quer saber como usar. Só para explicar um pouquinho, o Google Planilhas é um aplicativo assim como o próprio Excel. Microsoft Excel só que no caso o Google Planilhas é gratuito e é do Google. Então, se você já tem um e-mail do Gmail, um e-mail do Google, você tem acesso gratuito a esse site, tá bom? Então vamos mostrar como entrar nele. A gente está aqui na página inicial do Google Chrome, que já é o Google mesmo, e eu vou usar a barra de busca aqui em cima, ó, que é a barra onde a gente entra em qualquer site. É aqui que eu vou escrever Google Planilhas. E aí, quando eu fizer isso, você vê que o Google já está fazendo uma busca aqui, está sendo feita uma busca no Google e ele mostra vários resultados aqui, tá vendo? E aí, aqui ele fala que o Google Sheets é um programa de planilhas, assim como é o o Excel, né, o Microsoft Excel. Ele faz parte de um pacote de serviços do Google, assim como é o Google Docs, o Google Slides, o Google Drawings, Google Forms, etc. São muitos sites que o Google tem. E aí um deles é o Google Planilhas, tá bom? Eu vou clicar no primeiro link aqui e a gente já vai entrar no Google Planilhas. Pronto, eu cliquei no primeiro link e ele já abre uma planilha do Google aqui. E aí, por que que acontece isso? Porque eu já estou logado na minha conta Google, eu já tenho o e-mail do Google, ele já entra direto, tá bom? E aí, olha só, aqui eu já posso começar a fazer uma planilha do zero. E aí, uma planilha serve para muitas coisas, tá? Quando você pega um formulário para preencher, por exemplo, em geral, você tem vários formatos de colunas aqui e linhas aqui, certo? E aí você pode usar isso para vários fins. Eu vou explicar aqui como fazer, por exemplo, uma planilha de gastos, tá? Para você controlar seus gastos mais ou menos. Vou dar só um exemplo bem básico de como fazer. A gente pode selecionar com o mouse aqui, ó, qualquer célula para escrever as coisas dentro, tá? E aí eu vou escrever aqui, por exemplo, vou fazer uma lista de compras, por exemplo, tá? Eu vou colocar aqui, ó, item. Na do lado eu vou colocar categoria e na outra eu vou colocar preço. Por que que eu estou fazendo isso? Porque eu quero fazer uma lista de compras organizada, certo? Então aqui eu vou colocar o item que eu quero comprar. Por exemplo, quero comprar um papel higiênico. Eu vou só escrevendo aqui o item, categoria, perfumaria, por exemplo, tá? E o preço eu vou colocar aqui R$ 15, certo? Esse é o preço que eu acho que é o preço que eu quero pagar no papel higiênico, por exemplo. Aqui eu vou colocar pasta de dente. É um item de perfumaria e sei lá, R$ 3. E aí, aqui a gente pode ir colocando vários itens. Item 3, categoria, cama. E aqui vai ser R$ 30. Item 4. E assim por diante, tá? Aqui R$ 10. E assim por diante. E eu vou, dessa forma, montar a minha planilha. E aí, dessa forma, a gente consegue categorizar as coisas como a gente gostaria, porque eu tenho separado bonitinho o item que eu quero, na categoria que eu quero, com o preço que eu quero. E fica organizado de uma forma muito fácil, como se a gente estivesse escrevendo numa folha cada coluninha e botando linha por linha ali. Só que a diferença é que na folha a gente precisa acertar onde está a posição e ficar não deixando torto. Aqui no computador, um aplicativo de planilha como o Google Planilha já faz isso para a gente, certo? E aí, algumas coisas a gente pode fazer para ir deixando a planilha mais bonitinha. Por exemplo, passando o mouse em cima aqui das letrinhas das colunas, por exemplo, a gente vê que aparece essas setinhas para o lado, que mostra tipo de um lado para o outro. E isso aqui significa que se eu clicar em cima e segurar, eu posso deixar essa coluna mais larga, tá vendo? E aí,
para todas isso funciona, certo? Para todas isso funciona. Então, isso é um tipo de edição que você já consegue fazer. Tanto na linha quanto na coluna, você pode fazer isso. Você consegue também, por exemplo, selecionar cada um desses itens e utilizar essas ferramentas que estão aqui em cima, tá? Essas são ferramentas de edição das coisas que aparecem na planilha. Por exemplo, eu posso querer deixar essa primeira linha aqui em negrito, ou seja, é uma marcação mais forte para diferenciar que é o nome da coluna. E como eu faço isso? Eu simplesmente seleciono aqui, clico e arrasto com o mouse, selecionando as colunas que eu quero e clico aqui em negrito, por exemplo. E ele já fica mais escurinho. Se eu quiser deixar ele em itálico, ele fica já de ladinho, que é outra configuração. Se eu quiser deixar taxado, que é passar uma linha no meio, dá para fazer também. Dá para mudar a cor das letras clicando nesse azinho aqui. Perceba que eu só estou conseguindo fazer essas modificações porque eu selecionei antes aqui, tá vendo? Aí eu posso mudar a cor da letra, tá? Deixar preto aqui como estava. Eu consigo mudar a cor da célula em si. Cada retangulinho desse é uma célula que a gente chama. Dá para mudar essa cor também se a gente quiser. Dá para deixar a cor que a gente quiser para categorizar essas coisas. Mas o que eu vou fazer aqui agora, por exemplo, nesse exemplo, é só deixar em negrito aqui. E aí eu já tenho uma lista de compras aqui, por exemplo, feita aqui no nosso aplicativo de planilhas. E dessa forma que a gente vai fazer as planilhas como a gente quiser, de acordo com o nosso objetivo qualquer que a gente queira, tá bom? Serve para muitas coisas fazer uma planilha. Esse aqui foi um exemplo normal, aqui um exemplo, como eu posso dizer, muito simples de como fazer, mas hoje em dia o Google Planilhas já dá algumas opções de outras coisas que a gente pode fazer. Se a gente vir aqui, ó, do lado, já mostra aqui tabelas. E aí você pode começar a criar com uma tabela já pré-criada, por exemplo. E aí tem vários tipos aqui de coisas que dá para a gente fazer. Por exemplo, planejamento de eventos. Imagina que você vai fazer um evento. Eu não, ó, só de passar o mouse em cima ele já selecionou. Você vai fazer um evento e ele já dá uma coisa pré-pronta para você usar, uma planilha pré-pronta. Por exemplo, só passei o mouse em cima desse tarefas do evento, ele já mostra tarefa em cada linha. Tarefa e aí o status daquela tarefa, se já foi iniciado, se não foi, se está bloqueado, ou seja, a gente não vai fazer agora, ou se já foi concluído. E aí com os nomes das pessoas que vão fazer aquelas tarefas, que fase aquela tarefa pertence, se é antes, depois do evento, no dia do evento, quando vai ser concluído e se tem alguma observação. Tudo isso em cada coluna. Por exemplo, tudo isso em cada coluna e cada linha representa uma tarefa. Tá vendo? Isso é um outro exemplo de planilha que dá para ser feita. Um segundo exemplo que ele coloca aqui é uma programação de evento com atividades, onde vai ser cada local, de realização de cada evento, proprietário, diversas coisas. Uma lista de convidados. Imagina que você vai fazer um casamento e aí você vai fazendo uma lista de convidados para esse casamento. E aí você pede para eles confirmarem. E aí você tem na primeira coluna o nome, na segunda coluna o endereço, o telefone, o status, se ele aceitou ou não ir no evento, e a observação no final. Muitas vezes a gente coloca uma coluna de observações para dizer o porquê daquela linha estar ali. Por exemplo, a gente pode colocar aqui uma lista de convidados do seu casamento. O João foi convidado, ele mora no lugar, na casa X, o telefone dele é tal, ele não aceitou ir no seu casamento. E aí você pode colocar em observações. Ele tem um outro casamento do irmão dele no mesmo dia, certo? E aí é importante muitas vezes a gente fazer um campo de observações na nossa planilha, se a gente precisar, tá bom? Outra coisa, uma lista de fornecedores para o evento, por exemplo, o orçamento do evento. Então, existem vários tipos de planilhas que hoje em dia o Google Planilhas já fornece um esqueleto de como fazer e você pode usar
esses esqueletos de acordo com o que você precisar. Se nenhum desses aqui, ó, nenhuma dessas categorias te servir, você pode fazer a sua planilha do zero, tá bom? São diversos tipos que já tem prontos, ó, relação com o cliente, é bem para trabalho mesmo, para ficar pronto. Tem aqui, ó, contatos do cliente, oportunidades de cliente, para que se você trabalhar com vendas, gerenciamento de projetos. Quando você tem um trabalho muito grande com várias pessoas envolvidas, muitas empresas trabalham com gerenciamento de projetos, e aí eu mesmo trabalho com uma coisa parecida com isso. E aí vocês conseguem utilizar diversas formas de fazer uma planilha, ou mesmo se você vai planejar uma viagem. Já existem tipos de planilhas para isso também aqui, mostrando ó, itinerário da viagem, orçamento da viagem. E aí, se eu quiser usar qualquer um desses, qualquer uma dessas planilhas aqui, é só clicar em inserir, clicar em cima do tipo de planilha que eu quero e ele já, perdão, ele mostra aqui o botão inserir e se eu clicar em cima, eu já começo a editar esse modelo, tá bom? Então é muito interessante a gente usar esses tipos de planilhas prontas se elas servirem para a gente. E aí, como eu disse, se não servirem, a gente pode simplesmente fazer a nossa do zero, como eu vinha fazendo aqui. E aí, uma coisa importante a gente não precisa, essa aqui é a que eu já tinha começado, a gente não precisa salvar no Google Planilhas, se a gente não quiser. A gente pode simplesmente deixar aqui. Eu posso simplesmente largar aqui o arquivo, porque quando eu abrir o Google de novo, eu posso abrir no Google Planilhas e ver as planilhas que eu tenho criadas, tá bom? Então não precisa nem salvar, é muito simples, é só entrar no site e começar a usar. E aí, só que uma coisa importante, depois que você fez aqui o que você gostaria na sua planilha, tem esse campo ali ó, de planos, planilha sem título. É importantíssimo eu vir aqui e modificar o título. Eu só preciso clicar uma vez em cima desse nome, apagar com o botão de setinha para trás, que é o botão de apagar aqui, e modificar, e escrever aqui no teclado. Por exemplo, eu quero que essa planilha se chame lista de compras. E aí, beleza, já está aqui. Se eu quiser ver como ela está aqui no meu Google Planilhas, eu simplesmente venho aqui, clico em cima dessa folhinha e aí ele vai mostrar tudo que eu tenho aqui. Por exemplo, esse lista de compras é exatamente o arquivo que eu estava fazendo e ele mostra quando eu estava mexendo nos arquivos. Ou seja, hoje eu estava mexendo na lista de compras eu clico em cima e aqui está a nossa lista, perfeito? Então é assim que a gente faz uma planilha, começa a fazer o passo a passo de uma planilha no zero aqui no Google Planilhas. E se você tiver qualquer dúvida, coloca nos comentários aqui embaixo. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Eu vou fazer outros vídeos do mesmo tipo em breve.